Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Em Defesa do Evangelho. Esse canal tem sido bênção para a vida de muitas pessoas. Eu tenho veiculado os meus vídeos nas plataformas de debate, em redes sociais, no meu Facebook, em grupos de WhatsApp por onde participo. E hoje eu quero trazer aqui uma reflexão a respeito de culto. O que é o culto? O que nós entendemos de errado com relação ao culto? Bom, o que nós entendemos de errado está na ideia de nós nos reunirmos em um templo para prestar o culto. Aí você vai dizer, mas ali é um lugar de prestar culto, Jeremias, você está errado. Não, o erro está nessa construção, meu amigo. Porque depois de Jesus, essas perspectivas foram explicadas de forma muito clara, sem nos deixar dúvida alguma. Os religiosos sempre acreditaram que deveriam ter um lugar de adoração, até mesmo os pagãos. Eles levantavam ali um templo nem que fosse amontanhado de pedras e consagrava aquilo lá ao seu Deus. Não precisava ser necessariamente ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro, que para nós é a manifestação teofânica na pessoa de Jesus. Mas a pessoa ia lá, consagrava um lugar e dizia, aqui que a gente tem que adorar. Aí outros sentiam a necessidade, mesmo que andasse com Deus, que ouvisse a Deus e que bebesse da sua fonte, de criar um templo de pedra. Foi o que aconteceu na história de Israel. Davi colocou em seu coração o desejo de edificar um templo para o seu Deus, uma vez que ele via todas as nações tendo isso. Foi um erro um pouco parecido com aquele que precedeu a vinda, ou melhor, a consagração do primeiro rei de Israel, que foi Saul. Aí Samuel disse, vocês estão entristecendo a Deus. E ele ficou ali debatendo com aquela situação, porque a nação queria um rei. Aí Deus disse para Samuel, eles não rejeitaram a ti, rejeitaram a mim, portanto não quiseste que eu reinasse sobre eles. Então hoje, desde os dias de Davi, muita gente tem criado esses, os lugares assim de adoração e tal. Nos dias da mulher samaritana, por exemplo, havia um lugar consagrado também ali. Havia um lugar consagrado em Samaria, onde no entendimento dela, aquele era o lugar onde Deus deveria se manifestar. O famoso Deus geográfico, conforme diz o querido Caio Fábio. A gente aprendeu um Deus geográfico. Ele só se manifesta, só fala, só nutre as nossas necessidades se nós estivermos na geografia chamado templo. É aí que está o erro. Não é que é necessariamente um erro você sair da sua casa e cultuar Deus com sua família e amigos num lugar que foi consagrado para Deus, desde que lá se pregue o Evangelho, se invoque o nome daquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Não é isso. Mas o erro está em pensar que nós temos que prestar o culto apenas neste lugar, quando na verdade o culto tem que ser na nossa vida, no nosso andar. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, já falei para vocês aqui no capítulo de número 3, Paulo diz, começamos porventura outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos como alguns de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós, mas vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto a vós a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, em tábuas, não em tábuas de pedra, mas na tábua do coração, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Então nós somos o Evangelho de Jesus falado. O nosso culto é contínuo, nosso culto é na existência. Então eu existo, e a partir dessa minha existência, dessa minha compreensão, dessa minha consciência de ter recebido a Jesus e acreditado no seu sacrifício, eu vivo em novidade de vida e o mundo vai me lendo, o mundo vai me vendo a pregação impressa em mim. Como foi com Jesus? Vimos, ouvimos e tocamos na palavra da vida. Ele era a impressão da sua mensagem. Conforme Lucas diz no capítulo 1 de Atos, acerca de tudo, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus não só começou a fazer, mas também a ensinar. Então, primeiro Jesus fazia, para depois dar um ensinamento verbalizado, porque eles assistiam tudo aquilo. Não é? Então, o nosso culto tem que se dar na vida.
Quando Jesus encontra com aquela mulher de Samaria, né, a mulher samaritana, ela que trouxe esse tema. Agora, o curioso é que uma pessoa rigorosamente religiosa tem uma visão turva, uma visão que não consegue enxergar coisas necessárias, enxerga sempre coisas que não têm muita relevância, e foi o que aconteceu aqui. Jesus foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, né, Jesus foi ali, junto da herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isso já a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Jesus, ele não perdia a oportunidade de proporcionar, melhor dizendo, encontros humanos com pessoas que estavam sofrendo a fragmentação da sua subjetividade, que é o esfarelamento do seu ser. Olha, se o vídeo parar, e o meu celular não está muito legal, eu vou mandar assim mesmo para o YouTube, tá? Aí vocês vão saber do que eu estou falando. Eu não vou mais parar e continuar em outro vídeo. Isso dá muito trabalho. Bom, então, aí Jesus viu aquela mulher e disse, dai-me de beber. Por que ele falou isso? Porque ele sabia o intento do coração das pessoas, sendo ele onisciente, porque ele tinha duas naturezas, humana e divina, e plenamente Deus, conforme diz Paulo, porque nele habitou toda a plenitude da divindade. Então ele sabia as inquietações do espírito daquela mulher, e que ela tinha muita sede. Era uma mulher que estava sofrendo um esfarelamento na sua subjetividade, era uma mulher que não tinha nenhum valor do ponto de vista social, uma vez que ela era prostituta, e vindo a hora sexta corresponde-nos a meio-dia. Então ela ia no horário onde o sol estava a pino, onde na sua consciência não havia ninguém para que a hostilizasse. E era neste momento, e Jesus, sabendo de antemão disso, se manifestou a ela nesse lugar. E percebendo a sede daquela mulher, ele ofereceu água, a água que mata a verdadeira sede. Veio a mulher tirar água, disse Jesus, dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Né? Disse, pois, a mulher samaritana, como tu, sendo judeu, me pede a beber a mim, que sou mulher samaritana. Ela conhecia o contexto social daquela época, e ela sabia que judeus e samaritanos não se davam bem. Não é nenhuma novidade, porque nós vimos até hoje que na faixa de Gaza o pau quebra. A cidade é santa, mas é disputada, e a religiosidade tem deixado aquela visão muito turva, tem deixado aquela atmosfera pesadíssima, no lugar onde Jesus passou e as plantas dos seus pés faziam com que as poeiras daquele solo da Galileia subisse e se apegasse à sua pele, nos dedos, no sapato, enfim, e sujasse a sua roupa, naquele lugar que ele pisou, que deveria ser um lugar agradabilíssimo, onde emanava paz, é um lugar onde a força e a expressão de todo o fanatismo religioso tem incluído de uma forma muito exacerbada e tem tornado uma atmosfera muito ruim. Então a mulher diz, olha, você é judeu, eu sou samaritana, como tu sendo judeu, pede a mim, dai-me de beber. Havia uma intriga, eles não podiam se comunicar. Isso não é nenhuma novidade, porque quando Jesus foi subindo para Jerusalém numa outra ocasião, falou para seus discípulos, filhos de Zebedeu, João e Tiago, que preparassem um lugar, porque havia uma aldeia dos samaritanos, nós sabemos a história, que os samaritanos não quiseram receber Jesus. Aí os discípulos voltaram indignados e disseram, Senhor, a gente tem uma solução para esse impasse. Quer que a gente faça como Elias, toque fogo em todo mundo? Ore a Deus e desça fogo do céu e os consuma? Aí Jesus os repreende dizendo que o Filho do Homem não veio destruir as almas humanas, mas salvar e buscar o que se havia perdido. Então Jesus se manifesta de uma forma muito amorosa para os samaritanos. E essa mulher evoca esse impasse aqui. Jesus respondendo disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu pedirias, ele te daria água viva. Na cara, Jesus estava mostrando que para essa mulher que ele era água viva e que ele era o dom de Deus, a graça manifestada, a teofania, a manifestação de Deus, Deus ali, o Emanuel, ele era o Deus conosco.
Se tu soubesse com quem falava, se tu conhecesses o dom de Deus, tu pedirias a ele e te daria água viva. Mesmo você sendo samaritana e evocando essa situação de confronto, eu te daria água viva. Disse-lhe, pois, a mulher: Senhor, não tens com que tirar, e o poço é muito fundo. Como me darás água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, seus filhos e o gado? Aí Jesus diz: respondeu-lhe Jesus: qualquer que beber desta água tornarás a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorrará para a vida eterna. Nas festas dos tabernáculos, no capítulo 7 de João, Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então Jesus é a água viva, porque como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão do vosso ventre para a vida eterna, e ele falava do Espírito Santo. Então essa água viva que emana de Jesus é o Espírito Santo. E só ele que pode nos dar essa água. Aí disse-lhe, pois, a mulher: dá-me desta água para que não mais tenha sede e não venha mais tirá-la aqui. Ela entendeu um texto conotativo como sendo texto denotativo. O conotativo é aquele texto que nós vamos ter presenças de figuras de linguagem, que no caso é metáfora. E ela entendeu no sentido denotativo, que é o sentido literal. Aí Jesus está falando de coisas maiores, espirituais. A mulher respondeu, aí Jesus diz: vai, chama teu marido. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que aquela mulher não tinha marido. Aí ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: bem disseste, mulher. Ele agora faz um elogio para aquela mulher, que ninguém tinha nada, ninguém via nada de especial nela, porque era uma prostituta, e nós não sabemos as características dela, se ela ainda era nova, ou se já estava passada do ponto. O que nós sabemos é que Jesus entendia o coração dela e via sua angústia. Eu não tenho marido, Senhor. Disseste bem, pois tu tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é teu, ou seja, 6 maridos com esse. Você está vivendo com o 6º, e ele não é teu. Aí então ela fica surpresa e diz: veja que tu és um profeta, babá, onde eu quero chegar. Aí ela diz assim: disse-lhe, pois, a mulher: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, João 4:20, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: crê-me que a hora vem e agora é, que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai? Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus deixa claro que a salvação vem dos judeus, sendo ele judeu, o Messias vem do judaísmo, e assim veio, não é? E agora ele está dizendo que a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é mais no monte, não é mais no templo, é onde você estiver vivendo. O culto se dá na vida, o culto se dá na minha existência, o culto se dá na minha sinceridade, é em espírito e em verdade. Quando eu for ao templo de pedra para prestar um culto a Deus, esse culto já tem que fazer parte da minha existência, e lá tem que ser o desfecho da extensão que há em mim, na minha família, na minha casa. As pessoas estão entendendo errado desde os dias de Constantino, não nos dias de Jesus, que viveu na Galileia e trouxe-nos essa novidade, que é o Evangelho. Mas do século III, a saber, o ano 318, com Constantino, quando ele institucionalizou a igreja, tornando ali no Império Romano o cristianismo como sendo a religião oficial do império, cessando assim todo o sofrimento, o estigma e perseguição que havia sobre os cristãos. Por esse lado foi bom, acabou a perseguição dos irmãos. Mas por outro lado, nós tivemos esse problema que deságua até os dias de hoje. Todo mundo diz: eu vou para a igreja porque é por isso que lá na igreja, esse entendimento de templo de pedra, que as pessoas se santificam, que as pessoas dão glória, que as pessoas acham que aquilo é que é culto. Aquilo é que é culto. Aí quando termina aquilo e volta para casa,
com seu marido, ou seu marido com esposa e filhos, a coisa muda, a casa é um inferno. O casamento é uma desgraça. São discussões e discussões com desdobramento sem fins. Apenas desgaste até que o casamento de uma vez solape, acabe. Onde deveria ser o culto, fizeram uma interpretação equivocada dizendo que o culto é lá. E assim as pessoas vão lá e vivem uma vida daquilo que não se vive, uma hipocrisia. Todo mundo olha, glória a Deus, aleluia, como ela é santo, como ela é santa. Só que em casa a coisa é diferente, no trabalho a coisa é diferente. Então a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tá? Em Lucas no capítulo 10, nós tivemos ali um verdadeiro significado do culto. Quando um homem estava caído, ele veio de Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, e os quais despojaram, e espancaram e retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, o religioso. E esse religioso, vendo o homem, passou de largo. Ele tinha a obrigação moral e religiosa de ajudar o homem. Ele não fez isso. Está em Lucas, no capítulo 10, versículo 30 a seguir. No versículo 31, onde ele passa de largo. De igual modo, um levita que avistou ele de longe, chegando àquele lugar, ele ajudou o homem caído? Não. Vendo, passou de largo. Passou de largo. Ele não quis saber de ajudar o homem. Ele passou de largo. Né? Mas um samaritano que vinha de viagem chegou ao pé dele e vendo moveu-se de íntima compaixão. O que Jesus está dizendo aqui? Os religiosos que vão aos templos, porque estes, tanto os sacerdotes como os levitas, estavam indo ao templo, era ofício deles, cuidar dessas coisas espirituais e metafísicas, deveriam ser o exemplo, deveriam ajudar. Aquele homem, não fez nada. E vindo um pagão, um homem que segundo a nossa perspectiva não teria nada a ver com Jesus e nem com Deus, e nem com a fé verdadeira, que era pregada pelo judaísmo, ele se moveu de íntima compaixão, do grego splanxomai, que quer dizer entranhas, tripas, se espremendo, provocando angústia, e ele foi lá e se moveu de íntima compaixão. Um gesto de empatia que é sempre recorrente na vida de Jesus, um homem que se doa, que se move de íntima compaixão sempre. E aproximando, atou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou a uma estalagem e cuidou dele. Depois deu um dinheiro para o hospedeiro e disse: cuide dele, e quando eu vier, acertarei o resto, caso ele tenha gastado mais. Então, de quem a gente menos espera, é de onde veio o verdadeiro culto. O culto é cuidar das pessoas. Deus decidiu ser amado nas pessoas. Aprendam isso. Meu nome é Jeremias e esse é o seu canal em defesa do Evangelho, e esta foi a palavra de hoje. Se inscreva no meu canal, acione o sininho e deixe o seu like caso você achar que eu mereça. Um abraço a todos e a graça do Senhor Jesus.